Olá, Cida, seja bem-vinda à live de hoje. Lembrando que na live de hoje eu vou falar sobre como passar por uma crise emocional. Será que você já passou por uma crise emocional, Cida? Seja bem-vindo, Luciana Alves, todo mundo seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre crise emocional? Sobre como a gente fica quando a gente está passando por uma crise emocional, sobre como a gente se sente. E me contem aí, vocês que estão vindo para essa live, de onde vocês estão falando, que cidade vocês estão falando. Eu estou falando aqui de Joinville, Santa Catarina. Será que tem alguém de Joinville por aí? Olha, a Cida já falou que passou por uma crise. E é terrível, né, Cida, quando você passa por uma crise emocional e vem o choro, vem a tristeza, vem aquele aperto no coração. Será que foi assim que você se sentiu? Será que foi assim que vocês se sentiram quando vocês estavam passando por uma crise? Olha, São Paulo, muito bom! De onde mais vocês estão falando? Enquanto vocês me contam de onde vocês são, a gente vai esperar um pouquinho mais para falar sobre crise emocional, como enfrentar uma crise emocional, o que vocês podem fazer realmente quando vocês estão passando por uma crise emocional. Mas eu vou pedir para vocês baterem no meu narizinho aqui, ó, narizinho, e me dar muitos coraçõezinhos para trazer mais pessoas aqui. Crise de pânico, bem interessante isso, hein, Cida? E é bem comum crises de pânico hoje em dia, tá? A crise de pânico, não sei quem está assistindo a live aqui já teve crise de pânico, mas a crise de pânico ela dá essa sensação de que você pode morrer, de que você isso aí, foi pior crise de pânico, exatamente. De que uma sensação de morte, né? O coração fica acelerado, as mãos começam a suar muito, né? Dá essa taquicardia também. Sejam todos muito bem-vindos. Vão me contando de onde vocês são. A Cida já me contou que é de São Paulo, já me contou que já teve crises de pânico. E o tema da live de hoje é sobre como enfrentar crises emocionais. E a crise de pânico é apenas uma variação. Podem existir outras formas de você entrar em crise, de você entrar num colapso, vamos dizer assim, e sentir realmente que você não está no controle da sua vida, de sentir que você está totalmente sozinha. Às vezes pode acontecer de ter uma crise de solidão, uma crise de carência, uma crise de raiva, hein? Me contem aí quem está entrando na live. Eli, seja bem-vinda também. Maria de Jesus. Quem mais já passou por algum tipo de crise emocional aqui? E o que vocês fazem quando vocês estão em crise ou quando vocês veem que a emoção de vocês está aflorada demais? Porque quando a raiva, por exemplo, é um sentimento que as pessoas não gostam muito de sentir, mas a tristeza também. Então, a tendência geralmente é esconder aquilo que está sentindo. E é muito comum, muitas vezes, as pessoas virem de um lar, de uma família, por exemplo, eu via a mãe chorando. Aí você ia lá e perguntava para a mamãe: Mamãe, você está chorando? E a mamãe dizia: Não, a mamãe não está chorando. Então, isso ensina, né? Ensina o quê? Ensina que as emoções não foram feitas para a gente olhar para elas, as emoções não foram feitas para que a gente lide com elas. Ótimo, Cida, muito bom. E olha, esse é um exercício bem legal que você faz, um exercício muito simples, mas que ajuda muito. Respirar, né? Respirar, voltar o olhar para si mesma e deixar realmente atravessar essa crise. É uma situação, um movimento simples que você faz, mas é um momento de singelo em que você consegue realmente enfrentar essa crise de uma forma saudável, tá? Mesmo que ela seja uma crise de raiva, mesmo que ela seja uma crise de pânico, será que tem formas diferentes de a gente lidar com com cada tipo de crise que a gente pode ter, né? Então, vamos só retomar ali um pouquinho quando eu falei, né? Será que vocês, quando vocês eram pequenininhos, e de repente a mãe de vocês, ela falava como é que a mãe e o pai de vocês lidavam com as emoções quando vocês ficavam tristes ou quando eles ficavam tristes? Eu vou pedir para vocês baterem no meu narizinho aqui para me dar muitos coraçõezinhos. Ontem a gente conseguiu 3.000 coraçõezinhos na live de ontem. Vocês me ajudam a conseguir mais coraçõezinhos aqui? Então, quero todas essas mulheres poderosas aqui interagindo comigo, conversando comigo, porque essa live aí é para vocês e o objetivo é também entender um pouquinho mais como que a gente atravessa momentos de crise, porque a verdade é que
isso que nos torna humanos, a gente realmente viver essas emoções, viver os sentimentos. Mas quando você está passando por uma crise, quando você está angustiada, quando você está triste, quando você está se sentindo sozinha, solitária, a sensação é que talvez aquilo nunca vai acabar. Será que vocês que estão me assistindo aqui, vocês já tiveram essa sensação de que aquilo nunca ia acabar, que aquilo nunca ia passar? Vamos lá, pessoal, vamos me dar aqui, ó, passar de 3.000 curtidas. Quero ver se quem está na live hoje vai vencer quem estava na live de ontem. Aí a gente vai conseguir bater esse recorde. Então, bate bem no narizinho aqui enquanto vocês vão me escutando, vão comentando, interagindo comigo. Quem quiser fazer pergunta também fica à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Então, é comum, né? Lá na infância, como é que será que meu papai, como é que será que minha mamãe lidavam com a minha emoção, quando eu ficava triste, ou quando eu ficava chateada, ou quando eu ficava frustrada, ou quando eu ficava com raiva, né? E aí acaba que você vem para a vida adulta, você traz um pouquinho do papai, um pouquinho da mamãe nas suas ações, mesmo quando você não gosta tanto assim de como o papai ou como a mamãe agiu em determinadas situações. Você traz um pouquinho esse aprendizado também. E a maioria dos casos que eu atendo nos atendimentos online, as pessoas, elas não querem lidar com as emoções. Elas não querem ter emoções. Mas para que eu vou ter emoção, Vanessa? Para que eu vou sentir isso? Né? Lembrando que o objetivo aqui dessa live é tornar vocês cada vez mais poderosas, empoderadas sobre os sentimentos de vocês, sobre as emoções de vocês, sobre como lidar com as situações do dia a dia, com essas, às vezes, altos e baixos que são muito comuns. A mulher aqui sabe, quem é mulher aqui sabe como que a gente às vezes precisa lidar com esses altos e baixos ao longo do mês, e nem sempre a gente tá feliz e saltitante. Tem dias que a gente quer só se recolher, tem dias que a gente quer, que a gente sente sim mais raiva. Então eu quero que vocês lembrem que vocês vão ser poderosas mesmo tendo esses altos e baixos. Vocês vão ser poderosas sim, mesmo enfrentando esse tipo de situação. E que isso torna vocês humanas, vocês terem sentimentos, vocês terem situações às vezes que dá vontade de chorar. E quem é mulher aqui, como eu falei, sabe que às vezes tá, né, de acordo com o mês tem essa diferença de como eu vou me sentir, de como eu vou lidar com as emoções. E à medida que você vai conhecendo mais sobre você, então, isso vai ficando mais tranquilo de se viver. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, vamos imaginar assim, uma crise, por exemplo, às vezes de tristeza profunda, de carência profunda. Você talvez se pega numa situação em que você está sozinha, você chega em casa, você está sozinha, de repente os seus filhos não estão com você, e você se vê sozinha consigo mesma, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. De repente você é tomada por uma tristeza profunda. E o que eu faço, Vanessa, quando eu fico numa situação como essa, em que eu, de repente, estou realmente muito triste, eu estou muito angustiada? Você pode sentar na sua cama, você pode sentar no sofá, mas você vai fazer isso que a Cida comentou aqui no começo da live. Você vai começar a prestar atenção na tua respiração, vai deixar a tua respiração entrar, sair. Você vai observando essa respiração entrando, saindo. Você pode começar dando nomes para o que você está sentindo. E pode ser que você chore, pode ser que venham lembranças. E você simplesmente vai se colocar no lugar de uma pessoa que está assistindo a um filme. Então percebe, quando você está assistindo um filme, você também fica emocionada com aquilo que está acontecendo com o filme. Às vezes você fica com raiva do que está acontecendo com o filme, mas você não julga aquilo que você está sentindo a respeito do filme. Você apenas se deixa levar por aquela emoção que você está vivendo. Então, se você está sentindo isso em você, não finja que nada está acontecendo. Se alguém pergunta para você se está chorando, você está chorando, você vai assumir as suas emoções, você vai assumir
os teus sentimentos. E isso às vezes é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a fazer psicologia, eu logo comecei a fazer terapia. E uma das minhas psicólogas, a Viviane, é o nome dela, ela disse para mim, mas você não vai chorar, né? Ela, não foi bem assim que ela perguntou, mas ela falou, o que você está sentindo? Eu falei, tô sentindo vontade de chorar. Pois é. E por que você não está chorando? Por que às vezes quando a gente está com o nosso coração sangrando mesmo, quando a gente está com muita tristeza, com muita dor, por algo, por alguém, por uma situação, por um sonho, por que a gente não chora? Se é isso que eu estou sentindo vontade de fazer. Então eu desenvolvi algumas técnicas, não são as técnicas mais adequadas, mas é um caminho. E às vezes a gente precisa, eu sou sempre muito favorável que a gente às vezes comece em pequenas partes, mas que a gente tenha consistência naquilo que se faz. Então a minha proposta aqui, se você está passando por uma crise, por exemplo, de muita tristeza, mas você não quer chorar, você pode colocar um filme que faça você chorar, você pode ir no chuveiro para você chorar, ou você pode entrar e se concentrar na respiração, assim como a Cida sugeriu aqui, e você vai, obrigada pela rosa, Kênia, muito obrigada. Então você vai fazer o quê? Se permitir estar naquele estado emocional que a tua emoção está exigindo de você. E se você chorar, não se julgar por isso também. E quantas vezes, Vanessa, isso vai ser necessário? Eu não sei. Quantas vezes a tua emoção também vir. E à medida que você vai trabalhando com o teu autoconhecimento, você também vai entendendo por que muitas vezes você desencadeia alguns gatilhos, né? E aí, se você quer entender mais sobre isso, de repente seria adequado fazer um atendimento online, mas entender mais profundamente sobre isso, mas principalmente permitir que você viva aquela emoção que você está passando naquele momento. Então, vamos lá. Né? Se você sentiu a tristeza e percebeu que você tentou trancar ela dentro de você, que você fica incomodado, se alguém percebe que você está triste, se você fica incomodada, e de repente alguém vê que você está chorando, você precisa fazer o exercício oposto disso que você está fazendo. E o caminho é realmente se conectar com essa emoção da forma como ela está se apresentando. E o Maurício está perguntando aqui, por que é importante, então, se conectar? Por que se conectar com a emoção ela ajuda? Porque você vai elaborando, você vai aprendendo também, né? A tua mente, ela começa a entender que você que está no controle das suas emoções. Quando você evita as suas emoções, vamos pensar assim, do que geralmente você foge? Do que você foge? Você foge do que você tem medo. Você foge daquilo que você acha que você não pode controlar. Então, enquanto você fugir das suas emoções, elas que estão controlando a sua vida e não a sua consciência. E você, as tuas emoções, elas fazem parte da sua consciência, mas elas não são você. Então, quando você começa a ter uma atitude de enfrentamento em relação às tuas emoções, você começa a dizer para o teu cérebro, olha, eu sou maior do que isso e eu consigo controlar isso aqui que está acontecendo. Agora percebem que controlar o que está acontecendo é totalmente diferente de você negar o que está acontecendo? Então eu não nego o que está acontecendo. Eu me vejo como essa pessoa que sente isso aqui, mas que é muito maior do que isso. Obrigada, minha querida. Me mandou um presente aí. Obrigadão. A Jandrade também me mandou coraçõezinhos. Então tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? À medida que vocês vão trabalhando a mente de vocês, as emoções de vocês, vocês conseguem se ver de um lugar diferente. E esse lugar diferente onde você se vê é um lugar que enxerga
essa pessoa que está passando pelas emoções. Então você se vê maior do que elas, ok? Respondi tua pergunta, meu querido? Muito boa essa pergunta. Então, vamos lá. Se você tem o costume de negar a emoção, saiba, não é esse o caminho. Então, não é dizendo, não, eu não estou sentindo, não, eu não estou vivendo, não, eu não estou sentindo saudade, não, eu não estou sentindo carência. Esse não é o caminho. O caminho é você realmente dar nome adequado para o que você está sentindo e agir adequadamente aquilo que eu estou sentindo. Então, se nesse momento eu estou sentindo tristeza, não preciso ficar sorrindo para as pessoas e forçando uma situação para que isso não fique desconfortável para ninguém. Porque é mais fácil, às vezes, a gente lidar com o sorriso das pessoas, mas e quando a pessoa está triste? E quando ela precisa de ajuda? Isso vale para você também. Imagina, querida. Isso vale para você também. Então, você vai tendo uma atitude respeitosa com você, primeira coisa, né? Você vai desenvolvendo uma atitude de respeito por você mesma. Por quê? Porque você está dando atenção para aquilo que tem de mais precioso em você. E fazer a gestão das tuas emoções também vai te tornar mais poderosa. Mais poderosa no teu relacionamento com o teu marido, mais poderosa em relação aos relacionamentos com seu filho, porque você não vai se ver mais como aquela pessoa que é atropelada e devastada pelas próprias emoções. Então, vamos, por exemplo, observar assim, ó, é a raiva. A raiva também é um sentimento que, não, imagina, eu fico com raiva, daí eu fico com vergonha de falar que eu fico com raiva, daí eu fico com vergonha porque eu grito com a minha filha, porque daí eu grito com o meu companheiro, porque lá no trabalho eu sou ríspida com as pessoas. A raiva, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente da proposta que eu falei aqui na live para vocês no começo. Porque a raiva ela vem acompanhada um pouco desse senso de justiça, dessa sensação que você tem uma falsa sensação de poder, mas na verdade é uma força. Uma força por quê? Porque ela quer se impor sobre os outros, porque ela quer se impor sobre o que está acontecendo, porque ela quer fazer justiça. Bom, muitas vezes a raiva ela pode ser justa. Agora, quando você percebe que você fica com raiva, que você está hostil, que você está nesse estado de insuportabilidade, porque ter uma consciência baixa sobre você, sobre o que você está sentindo, pode fazer com que você, num estado de raiva, você ache que a raiva que você está sentindo, ela é responsabilidade dos outros. Não, eu estou com raiva porque a pessoa me fechou no trânsito. Veja bem, eu estou com raiva porque a pessoa gritou comigo. E a verdade é que nós temos liberdade sobre a nossa ação. Nós não podemos responsabilizar ninguém pelo que a gente está sentindo, mesmo num estado de raiva. E a raiva, às vezes, ela nessas interações, nessas trocas sociais, é como se fosse, ok, você sentir raiva, você então estava com raiva e tudo bem você ter gritado com as pessoas. Não, esse não é o caminho. Vamos lá dar curtidinha pra mim, ó, a gente já passou de 3.000, vamos lá. Bate aqui no meu narizinho para ter muitas curtidinhas. Então, na raiva, às vezes, o caminho é o quê? Depende se pode considerar fazer um exercício físico, né? Teve uma época que, quando eu via que eu tinha um impulso de raiva, onde eu moro, é no 7º andar. Então eu descia até lá embaixo, no térreo, quase às vezes. Quando eu chegava perto do térreo, eu já sentia que alguma coisa mudou, então eu começava a voltar. Subir os lances de escada. Nossa, Vanessa, mas isso é autocontrole? Naquele momento não foi, mas lembra que eu falei para vocês que às vezes é melhor a gente começar de uma forma que não é a ideal, mas a gente... Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Mas a gente começar a mirar naquele ideal de algo que eu posso fazer aqui. Então, se de repente você está tendo uma crise de muita raiva aqui, o que é muito comum você fazer? Você atacar as pessoas que estão à sua volta.
Você vai agredir as pessoas que estão à sua volta. E muito provavelmente as pessoas que estão à sua volta são as pessoas que você mais ama. Então, na raiva, você pode fazer exercício, você pode descer a escada, você pode dar uma volta na quadra, você pode pegar a bicicleta, andar de bicicleta, você pode, de repente, gostar de dirigir, então você sai ouvindo a tua playlist, dá uma volta, depois volta para casa. Mas você vai se permitir afastar um pouco para que você não fira mais. Então percebem que a todo momento, quando a gente está lidando com as emoções, a gente está também se responsabilizando pelo que está acontecendo aqui dentro. E isso é tão importante que eu preciso cuidar disso. E eu não vou julgar se de repente é uma raiva, se de repente é uma tristeza, se de repente eu estou sentindo vazio. Vamos supor que seja uma crise de vazio. Você pode pedir um abraço para alguém. Né? Olha, você pode me abraçar por 20 segundos? Então percebem como você trabalhar as suas emoções é você trabalhar a autoconsciência sobre aquilo que é importante para você. Porque às vezes a gente não tem claro ainda, isso é uma coisa que você vai amadurecendo ao longo dessa jornada em que você vai trabalhar o teu autoconhecimento. Mas as tuas emoções, elas sempre vão trazer informações importantíssimas sobre você, sobre o que está acontecendo com você, sobre limites, sobre como estão os teus relacionamentos, sobre como está a qualidade dos teus relacionamentos. Então, as nossas emoções, elas são realmente joias preciosas que a gente precisa olhar com carinho. Obrigada, Jean Andrade. Muitas curtidinhas. Seja bem-vinda, Natália, também. Ó, a gente já passou de 3.000, vamos lá. Então, a forma de você ir fazendo a gestão das suas emoções, ela pode ir mudando com o tempo de acordo com o que você está sentindo. Mas em todas elas, você está presente, prestando atenção e pensando numa alternativa de lidar com elas que não seja simplesmente descarregando elas nas pessoas. Né? Então, de repente, você pode ter uma crise de carência e então você acha que a tua carência é a responsabilidade do teu companheiro, do teu marido, do teu namorado. Não, não é. Não necessariamente, mas você pode pedir sim pro seu namorado abraçar você. Ah, hoje eu tô me sentindo assim, me ajudar a me acalmar, um abraço. Ok. Então você vai trabalhando isso para você ir desenvolvendo a gestão das suas emoções. Mas isso é uma ação para apagar incêndio e como diminuir essas emoções. Como diminuir as emoções? O objetivo não é diminuir as emoções, você vai se tornando mais habilidoso sobre como você vai lidando com elas à medida que você vai tendo mais consciência sobre como elas acontecem dentro de você. Sim, como eu dei exemplo, você pode parecer, sim, por exemplo, descer lance de escada pode parecer uma coisa que nesse momento ela é apagar um incêndio, porque realmente você precisa apagar um incêndio. Então, quando algo está incendiando, você precisa tomar uma medida mais drástica em relação àquilo que está acontecendo. Mas essa gestão você vai fazendo no dia a dia. E à medida que você também apaga o incêndio, você também vai desenvolvendo um senso de si mesmo a respeito das suas emoções. Então, o que não colabora, né? Você achar que as suas emoções que controlam você e você nega que você está sentindo elas, que você está experimentando elas. O que vai ajudar é você olhar para as emoções e assim você vai se ver como a sua consciência e não como as suas emoções. Então, a maioria de vocês acha que vocês são as emoções de vocês, que as emoções de vocês estão consumindo vocês, estão consumindo a vida de vocês. Mas vocês estão brincando de Tom e Jerry, né? Estão brincando de cão e gato com as emoções. As emoções a gente sente, a gente vive elas à medida que elas se apresentam. Então a gente pode escrever sobre elas, a gente pode fechar os olhos, a gente pode se abraçar, a gente pode descer os lances de escada quando a gente fica com raiva e não hostilizar as pessoas que estão à nossa volta porque a gente está com raiva.
bom? Mas fez sentido a minha resposta para você? É uma pergunta interessante, tá? E à medida, claro, logicamente, que você vai trazendo no teu dia a dia práticas, exercícios, né? E agora, nos dias 25, 27 e 29, vai ter um evento especificamente sobre isso. Ótimo, vou falar, minha querida. Só vou lembrar que nos dias 25, 27 e 29 vai ter um evento totalmente online, gratuito, especificamente sobre isso. Mulheres que transformam, que é descobrindo o poder de ser você mesma, tá? Então, quem ainda não fez a inscrição, vai lá na minha bio depois e já garante as suas inscrições para vocês participarem comigo dessas aulas, tá? Então, Anja Andrade, me fala, qual que é a emoção que você quer que eu fale mais aqui hoje? Tem alguma emoção específica que você quer que fale mais? Basicamente, às vezes as pessoas falam, né? Uma que é muito aterrorizante para as pessoas é a carência, é se sentir sozinha, é chegar em casa e de repente, sei lá, por algum motivo os filhos que estavam sempre lá não estão, de repente você está sozinha porque um relacionamento acabou, porque o seu companheiro viajou, e aí você se percebe sozinha. Ainda assim, nesse tipo de situação, você vai acolher aquilo que você está sentindo. E às vezes dá vontade de chorar, chorar muito. Então você vai chorar, você vai viver a tua emoção, você pode escrever sobre as tuas emoções. Tem uma psicóloga americana que ela recomenda a técnica que ela deu, o nome é TRI. Eu não lembro quais são as palavras em inglês para essa técnica, mas basicamente o que você faz? Você cria um bloco de notas, né? Você pode criar um bloco de notas físico, né? Ter um caderninho específico para você, você pode ter um bloco de notas virtual e você vai expressar as coisas de acordo com o que você está sentindo naquele momento. Então você não precisa se preocupar com o jeito que você está escrevendo, mas você vai encontrar uma forma de dar corpo, de verbalizar aquilo e externalizar a tua emoção. E isso sempre, sempre vai ajudar muito. A gente falar, né? A gente escrever sobre o que a gente está sentindo, a gente visualizar aquilo que a gente está sentindo, tá? Então isso sempre, sempre vai ajudar. E essa atividade eu gosto particularmente porque eu uso até hoje de anotar as minhas emoções. Então tem emoções que elas são mais digeríveis, elas são a gente faz a digestão delas mais rápido. Mas tem emoções que vão demandar às vezes mais tempo para a gente elaborar. Então tem emoções que de repente vão demorar dias, tem emoções que podem demorar semanas, meses, eu já não acho tão saudável. Então, se de repente você está com uma emoção aí, já virou um ressentimento de alguma coisa, aí seria mais adequado você fazer um atendimento online para entender aí comigo o que está acontecendo exatamente, que isso ficou encalacrado, né? Ou seja, ele não passou por aquele período de tempo normal para fazer a digestão da emoção. E aí precisaria fazer um tratamento para isso, tá? Mas de uma forma geral, então, você teria um tempo para elaborar isso e poder seguir em frente. E a anotação faz com que você, de repente ontem eu escrevi, hoje eu vou escrever de um jeito, ou você pode sentar e escrever um texto de uma vez só, e com certeza isso vai ajudar você a ter mais consciência sobre você, mais consciência sobre a situação, e você vai sempre trazer também pelo aspecto do aprendizado a respeito daquilo que passou, que é fantástico. Então a gente olhar também pelo aspecto do aprendizado também faz com que a gente não caia em algumas armadilhas no futuro, tá bem? Porque às vezes olhar para as emoções também vai gerar muito mais consciência sobre escolhas que você está fazendo que às vezes não são saudáveis para você. Então, lembra, as nossas emoções elas sempre vão comunicar alguma coisa para gente. Comunicar alguma coisa, algo que a gente não está olhando, né? Algo que você não está dando a devida atenção. E a emoção, ela ajuda você a trazer de volta aquilo que realmente é a tua essência. E se a gente está num estado de inquietação, a gente precisa aprender a olhar para aquilo, porque isso vai trazer sim um crescimento para nós
a respeito das nossas escolhas, a respeito das nossas atitudes, a respeito dos nossos relacionamentos. Então, as nossas emoções sempre ajudam a gente a crescer, tá bem? Mais alguma coisa, mais alguma pergunta para hoje? Olha lá, a gente tem 3.400. Será que a gente consegue chegar a 4.000 curtidinhas aí antes de acabar essa live de hoje? Eu vi que a Jandrade meteu bronca aqui no dedinho, hein? Obrigada. Obrigada mesmo. Ok? Obrigada, minha querida Solange, seja bem-vinda. Espero que essa live de hoje tenha feito sentido para vocês. Tenho procurado fazer as lives depois das 9 horas, todos os dias. Estou gostando muito aí de conhecer um pouquinho de vocês, porque às vezes tem gente que vem aqui, manda pergunta, comenta, fala, isso ajuda a enriquecer a nossa troca aqui, a nossa partilha, tá bom? Então, eu vou encerrar por hoje. Um beijão para vocês e até amanhã. Obrigada, meu querido. Também gostei.